Olá, que bom ter a sua companhia para a nossa conversa de hoje. Sabe quando parece que o mundo está girando em câmera lenta e ao mesmo tempo super acelerado? É uma sensação meio desconcertante, né? Hoje a gente vai mergulhar um pouco nesse tema, tentar entender melhor o que acontece com a gente nesses momentos e o mais importante, como é que a gente pode navegar por eles de um jeito mais eficaz, talvez? Nossa exploração vai ser guiada por umas reflexões e táticas bem práticas, que vieram de uma edição da newsletter Desacelera e Avança. A ideia aqui não é achar uma fórmula mágica, não. É mais desmistificar essa tal de decisão sob pressão. Acredito que a experiência é bem comum, né? O coração dispara, a mente cria 1000 cenários, geralmente os piores, e aí vem aquela paralisia que não deixa a gente fazer nada, ou então o oposto, aquela impulsividade que depois a gente pensa onde eu estava com a cabeça. Por que será que a gente reage assim, hein? A análise que a gente está usando como guia lembra que nosso cérebro ainda funciona com um sistema bem antigo, aquele famoso lutar, fugir ou congelar. E parece que quando a pressão aumenta de verdade, o nosso córtex pré-frontal, que é a parte mais racional, o nosso CEO interno, digamos assim, ele meio que tira umas férias, sem avisar. E é fascinante ver quem assume o controle nesse momento, né? O sistema límbico, que é a nossa central emocional mais reativa, ele pega o volante. Pensa só, a parte do cérebro que foca em sobrevivência imediata assume o controle bem quando a gente mais precisaria de clareza de raciocínio estratégico. Essa herança evolutiva, que era super útil para lidar com, sei lá, um predador de verdade, ainda dá as cartas quando a gente enfrenta um prazo apertado ou uma conversa difícil no trabalho. Quer dizer, então que o meu cérebro reage a uma planilha complexa ou a uma caixa de e-mail lotada como se fosse, sei lá, uma ameaça física de verdade. Isso explica muita coisa. De certa forma, sim. Claro que a intensidade da resposta varia, né? Mas o mecanismo básico é esse. E as consequências práticas a gente conhece bem. A sensação de pânico, a visão de túnel, quando a gente só enxerga o problema imediato e esquece o resto, as alternativas. E, claro, frequentemente, decisões que depois parecem totalmente sem lógica. Mas olha, reconhecer que isso não é uma falha sua, mas uma resposta biológica, meio que padrão, já é um passo bem importante. E a ironia toda é que essa resposta biológica acaba diminuindo justamente a nossa capacidade de pensar criticamente, que é o que a gente mais precisava naquele momento. É aí que entram os tais vieses cognitivos, né? Aquelas armadilhas da mente. E o perigo aí não é só errar, mas cometer erros que são, previsíveis. Sob pressão, o nosso cérebro tende a cair sempre nas mesmas celadas. Focar demais no negativo, sabe? Buscar só o que confirma nossos medos, superestimar os riscos de um jeito absurdo, ou às vezes o contrário, aquela fachada de excesso de confiança para esconder insegurança que leva a umas decisões bem imprudentes. É quase um manual de autossabotagem que a evolução deixou pra gente. Nossa, faz todo sentido aquela sensação de por que eu fiz isso, depois que a poeira baixa. Reconhecer esses padrões já deve ajudar um pouco, imagino eu. Ajuda demais. A consciência é o primeiríssimo passo. E isso está bem claro nas reflexões que a gente está vendo. Entender que sentir o coração acelerado, ter dificuldade de foco, sentir aquela vontade doida de procrastinar fazendo outra coisa nada a ver, tipo arrumar a gaveta na hora H, quem nunca? Clássico. Pois é. Ou ter aqueles pensamentos repetitivos de e se, e se? Sentir que está travado ou, ao contrário, agindo no impulso. Tudo isso são sinais dessa resposta do cérebro. Só o fato de você identificar isso como sinal e não como prova de que você é incompetente já tira um peso, sabe? Alivia parte da pressão que a gente mesmo coloca. Certo. Entendemos a biologia por trás do derretimento cerebral, digamos. Agora, a pergunta de 1 milhão. Como é que a gente coloca a ordem na casa quando tudo parece estar pegando fogo em volta? As ideias que a gente está discutindo aqui apontam para preparação e para simplificação como sendo as chaves. Faz sentido? Exato. Não dá para prever ou evitar todas as situações de pressão, óbvio. Mas a gente pode se preparar melhor para elas.
Uma das sugestões é construir tipo um kit de primeiros socorros mentais. E isso começa antes da crise estourar. Por exemplo, ter clareza sobre seus princípios, seus valores não negociáveis. Pode parecer meio filosófico, mas na hora do aperto, saber o que é inegociável para você funciona como um filtro poderoso e rápido para as decisões. É tipo um atalho cognitivo baseado naquilo que realmente importa para você. Interessante essa ideia do princípio como atalho. Outra tática de preparação que mencionaram é um pouco contra-intuitiva, eu achei, que é pensar com calma nos piores cenários possíveis. Para situações que se repetem ou para projetos importantes, sabe? E não só pensar no cenário ruim, mas em como você lidaria com ele. Pode parecer que isso só vai aumentar a ansiedade, né? Mas a lógica por trás é diminuir o medo do desconhecido. Se você já meio que visitou aquele cenário difícil na sua mente, já esboçou uma resposta, quando algo parecido acontece de verdade, seu cérebro não entra em modo de pânico total. Parte daquela ameaça já foi, digamos, processada. Isso libera recursos mentais para você lidar com a situação real de forma mais calma. Entendi. Então a gente prepara o terreno com princípios claros e até ensaiando mentalmente os desastres. Tá bom. Mas e na hora H? Quando a pressão tá lá no teto, o telefone não para e a decisão tem que ser para agora. Aí entram as táticas de ação imediata. A primeira que todo mundo fala, mas é fundamental, é a pausa consciente. Mesmo que sejam só 5 segundos para uma ou 2 respirações profundas, parece banal, né? Mas fisiologicamente isso ajuda a oxigenar o cérebro. Manda um sinal para o sistema nervoso, tipo, calma, talvez o tigre não seja real. É como tentar chamar o CEO interno de volta daquelas férias forçadas. Parece tão óbvio, mas é impressionante como a gente esquece disso no meio do furacão. Beleza, respirei. E depois dessa pausa vital, qual o próximo passo? Simplificação radical. A pressão tem essa mania de deixar tudo complexo, avassalador. A chave é cortar o ruído e focar no que é essencial. Se pergunta, qual é o único problema mais importante que precisa ser resolvido agora? Nesse exato momento, esquece as consequências futuras por um instante. Qual é o incêndio principal que tem que apagar já? Focar no epicentro do problema. Entendi. E depois? Distinção clara entre o que está sob seu controle e o que não está. Canaliza toda a sua energia e ação só naquilo que você pode influenciar diretamente. Agir sobre o controlável, mesmo que seja algo pequeno, devolve um senso de agência, sabe? Reduz aquela sensação de impotência. Ok. Então o fluxo tático para o meio do incêndio seria: pausa e respira para acalmar o sistema. Aí, identifica a prioridade número 1, o foco absoluto. Em seguida, limita as opções a 2 ou 3 que sejam boas o suficiente. E, por fim, direciona a ação só para o que é controlável. É como criar um funil rápido para sair do pânico e entrar em ação focada. É isso. Exatamente essa é a ideia. Criar um processo rápido e gerenciável para atravessar o momento crítico. Agora, vamos entrar num terreno um pouco mais escorregadio, eu diria, e fascinante também. O papel da intuição quando a gente está sob pressão. Aquele feeling, sabe? A voz interior. É muito tentador confiar nela quando o tempo é curto e a análise racional parece impossível, né? Funciona como um atalho mental que a gente adoraria que sempre funcionasse. Mas aí também mora o perigo do que uma das reflexões que a gente leu chama de chutômetro. Gostei desse termo. Aqui a linha é realmente muito tênue e exige um certo discernimento. A intuição genuína, como foi apontado na análise, não tem nada de mágico, na verdade. É um processo cerebral bem sofisticado de reconhecimento de padrões. Ele é baseado em experiência relevante que você acumulou. Seu cérebro acessa, muito rápido uma quantidade enorme de aprendizados passados e compara com a situação atual, gerando um julgamento rápido. Isso funciona super bem em áreas onde você tem muita prática, muita hora de voo, como se diz. Faz sentido. Tipo um médico experiente diagnosticando um caso rápido, ou um bombeiro que sabe instintivamente qual porta não abrir no incêndio. Exatamente esses exemplos. O problema surge quando a gente confunde essa intuição, que é informada pela experiência, com um mero palpite, ou um desejo disfarçado de certeza, sabe? Sim. Ou pior ainda,
quando é a voz de um viés cognitivo falando mais alto, tipo um medo ou um otimismo exagerado. É preciso questionar a origem desse feeling antes de apostar todas as fichas nele. Mas como fazer essa diferenciação na prática? Especialmente quando o relógio está correndo e a pressão está lá em cima. Parece difícil? Não é fácil mesmo, mas algumas perguntas rápidas podem ajudar a calibrar. Primeiro, de onde vem esse sentimento? É da minha experiência real e profunda nesse tipo de situação? Ou é mais um desejo, um medo ou algo que eu ouvi falar por cima? Segundo, essa intuição faz algum sentido lógico, mesmo que superficialmente, à luz dos poucos fatos que eu tenho? É tipo um teste de sanidade rápido. Terceiro, eu estou buscando a solução perfeita ou estou aberto ao bom o suficiente? Aquela intuição que exige perfeição imediata geralmente é mais suspeita. Entendi. Ou seja, é tratar a intuição mais como uma hipótese inicial, talvez. Uma pista valiosa, mas não como um veredito final e inquestionável. Perfeito, é isso. E isso conecta direto com a ideia de abraçar a tal da imperfeição calculada. A busca pela decisão perfeita sob pressão é muitas vezes a receita para a paralisia. Uma decisão boa o suficiente, que é tomada rapidamente e permite avançar, frequentemente é muito mais valiosa. É um pragmatismo ágil. Outros pontos para checar rápido essa intuição ou decisão rápida: aceita que existe um risco calculado, não tem certeza absoluta nesses cenários, e pensa na reversibilidade. Se essa decisão se mostrar errada lá na frente, quão fácil é ajustar o curso. Decisões que são mais reversíveis são naturalmente menos arriscadas sob pressão. Entendido. Então, juntando todas essas peças aqui, parece que a chave para a gente lidar melhor com a pressão não é ter uma armadura à prova de bala ou respostas instantâneas e perfeitas. É mais sobre desenvolver um processo interno. É isso. Exatamente, um processo pessoal que envolve autoconhecimento, tipo, quais são meus gatilhos, o que me tira do sério. Um conjunto de ferramentas mentais, como essas táticas que a gente falou de pausa, simplificação, checagem da intuição. E olha, uma dose generosa de autocompaixão. Porque como as reflexões nos lembram bem, nem sempre as decisões que a gente toma sob pressão vão ser as ideais quando a gente olhar para trás. E tá tudo bem. O importante é o processo de tentar, de aprender com o erro, de ajustar a rota. Gosto dessa mudança de perspectiva que isso traz. Em vez de ver a pressão só como uma inimiga que paralisa a gente. A analogia que foi proposta na análise que a gente viu é ótima. Pensar na pressão como uma parceira de karaokê desafinada. Boa. É desconfortável. Sim. Irrita, com certeza. Pode sair totalmente do tom, provavelmente. Mas, de um jeito meio estranho, ela força a gente a sair da zona de conforto, a improvisar, a encontrar novos ritmos, a se adaptar. Vista assim, a pressão pode ser um catalisador inesperado para o crescimento, mesmo que o processo seja meio turbulento. Faz todo sentido. Talvez seja a hora da gente abandonar aquela fantasia do herói infalível, sabe? Aquele que tem todas as respostas e nunca treme na base no meio da tempestade. E, em vez disso, abraçar mais a mentalidade do aprendiz curioso. Isso. O aprendiz curioso não tem medo de testar uma abordagem, ele sabe que errar faz parte do caminho. Está disposto a recalcular a rota rapidinho e, principalmente, ver cada desafio, cada decisão, sob pressão, como uma chance de aprender, de ficar um pouco mais habilidoso para a próxima vez. Isso nos deixa com uma reflexão final interessante, né? Talvez o verdadeiro avanço em como a gente lida com decisões sob pressão não esteja tanto em acertar a decisão perfeita de primeira, o que, vamos combinar, muitas vezes é impossível, mas sim na nossa capacidade crescente de navegar a própria pressão, nesse processo contínuo de aprender, testar, errar, ajustar e seguir em frente, mesmo quando o caminho é incerto e, bom, a música está desafinada. Será que essa capacidade de adaptação contínua não é, no fim das contas, mais valiosa do que ficar buscando incessantemente a decisão inicial perfeita? Fica aí algo para a gente pensar. E com essa provocação, a gente chega ao final da nossa conversa de hoje. Esperamos que essa exploração sobre como nosso cérebro reage à pressão e as estratégias para lidar com ela tenha sido útil, tenha provocado aí algumas reflexões valiosas para o seu dia a dia. Para quem se interessou por essas ideias e quer continuar explorando reflexões como as que a gente discutiu aqui, fica o nosso convite.
Conheça e se inscreva na newsletter que inspirou nossa conversa. O link direto para ela está disponível na descrição aqui deste material, tá bom? Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.